Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, sou Elisângela, aqui do canal Vlogs da Elis. Gente, hoje eu quero contar para vocês, né, uma obra que Deus fez na minha vida e a qual eu sou muito grata. E aí eu quero compartilhar com vocês, né, um vídeo anterior eu comentei com vocês, né, sobre a minha dificuldade que eu estava na outra escola, né? Também já falei, né, em alguns vídeos que eu mudei de profissão, né? Já fazem quase 2 anos que eu entrei na educação. Decidi ser professora já um pouquinho mais velha, né? Quando eu assumi, eu estava com 45, agora já estou com 47, né? E assim, a sala de aula tem sido um desafio muito grande na minha vida. E, gente, antes de eu contar para vocês essa obra que para mim, talvez para muitas pessoas não foi grande coisa, mas para mim foi um milagre que Deus fez na minha vida, porque realmente eu não via caminhos, né, para chegar nessa obra que Deus fez. Mas eu quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, aperta o sininho aí para você não perder nenhuma novidade. Deixa aquele joinha se você gostar, tá bom? E agora sim, vou contar tudo para vocês. Eu fui colocar no suporte aqui porque ia ficar muito ruim eu ficar segurando o tempo todo para conversar com vocês. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui meu crochêzinho, né? Já comentei com vocês aí que eu faço como renda extra crochê, faço bolo, né? Depois, se vocês quiserem, deixem nos comentários, né? Que eu falo pra vocês aí como que eu consegui, né? Inclusive, Deus tem me abençoado grandemente aí com as minhas rendas extras, né? Voltando lá no assunto, quando eu fui para todos os anos na prefeitura aqui de Guarulhos, a gente tem atribuição, né? E como eu entrei recentemente, então eu não tenho sede. Então, todo final do ano, através da nossa pontuação, nós vamos para a escolha, né, das salas de aula, né, dos anos que tem disponível. E aí lá tem uma lista de escolas, né, e aí você vai escolhendo ali, conforme a sua necessidade. Quando a gente entrega algum curso, pós-graduação, essa pontuação ela vai aumentando um pouquinho, né? Por exemplo, uma pós-graduação ela vale 60 pontos, é como se eu tivesse trabalhado 60 dias, que cada dia trabalhado nosso é um ponto que você, né, vai ganhando aí. Então, se você tem atestado, desconta, enfim. Quando foi em dezembro, né, que foi a minha atribuição, este ano mudou algumas coisas aqui em Guarulhos, então eu sou professora de educação básica, né, eu sou PEB, né, que é professora de educação básica, e tem as PEIs, que são as professoras de educação infantil. Elas, então, nós lecionávamos, né, do estágio 1, que são crianças de 4 anos, até o 5º ano. E as professoras de educação infantil, lá do berçário até ali o maternal. Então elas não pegavam, né, o estágio 1 e 2, ele está dentro da educação infantil, mas elas não podiam, né, lecionar nessa faixa etária aí. O ano passado mudou, né, então este ano agora as PEIs, né, que são as professoras de educação infantil, elas passaram também a atribuir as salas de estágio 1. Então a nossa escolha ela ficou muito mais reduzida, né? Eu moro num bairro de difícil acesso, né? Eu não dirijo, né? Eu tô na luta aí, eu tenho habilitação, inclusive eu renovei este ano, depois de 26 anos, eu renovei minha habilitação, mas eu não dirijo. Então, assim, eu nem sei dirigir mais, eu preciso fazer algumas aulas, né? Aulas de medo, preciso aprender a dirigir novamente para poder, né, conseguir dirigir. Então, tudo isso dificulta bastante para você se deslocar para outras escolas. O ano passado eu estava numa escola aqui perto da minha casa, né, que são 7 minutos a pé. Então, assim, para mim estava muito bom, porque, né, em 7 minutos eu ia, em 7 minutos eu voltava, né, então eu precisava pegar ônibus, então estava muito bom, né, eu tenho uma filha com depressão, ansiedade, então a minha presença, né, ficar mais tempo na minha casa, isso também é muito importante por conta disso, por conta da administração de medicação, enfim, né, o fato de eu estar mais próxima. Então, o ano passado eu não consegui, gente, atribuir aqui na escola perto da minha casa. Então, eu acabei atribuindo numa escola, num bairro. Ele de carro não é longe, dá uns 30 minutos de carro,
mas de ônibus são 2 horas para eu ir, 2 horas para voltar. Então, assim, aquilo me deu muito pânico. Aí eu fui, né? Eu ia de carona com uma moça que também mora aqui e trabalha lá. Só que ela tem a vida dela, então assim, se precisasse faltar, né, eu ia ter que ir de ônibus, né, e ia ter uma criança pequena, então o ano passado também ela estava aqui e ela acabava faltando com uma certa recorrência por causa da bebê dela. E aí eu já preocupada com isso, porque eu já sabia que aqui ela faltava, né, com recorrência por conta da menina. Eu falei, meu Deus, não deixa aquela criança adoecer, né? E as aulas começaram, né? Eu fui para aquela escola no dia 26 de janeiro, as aulas começaram no dia 9. E assim, foi um mês muito atribulado mesmo. A sala que eu estava era uma sala muito difícil, né? Eu tinha uma sala com 35 crianças de segundo ano, né? Mais da metade, assim, a sala acho que 10 eram alfabéticos, né? E o restante ninguém era alfabético. Eu tinha 6 inclusões com laudo dentro da sala. Eu tinha crianças em investigação, tinha crianças que você via que tinha alguma questão, mas que não estava nem investigação, não tinha laudo, não tinha nada. Então, assim, eu estava muito atribulada, eu não tinha apoio, não tinha suporte. Então, assim, aquilo começou a me causar um estresse, né, pelo fato de eu estar longe, né, uma sala com todas essas demandas, né. Então, aquilo começou a me causar um certo estresse, eu chorava todos os dias. Eu falava assim, meu Deus, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, me ajuda, né? E aí eu fiquei sabendo que na escola aqui, perto da minha casa, um professor, ele exonerou, e aí a vaga dele, ela estava livre e tinha professora eventual, né? E não pode um professor eventual ficar ali muito tempo, né? E o pessoal, agora começo de ano, para vocês entenderem um pouco melhor, tem o período de permuta, né, que você pede para trocar, se você atribuiu uma escola, você precisa ir em outra escola, aí você vai pedindo permuta, né? Você tenta trocar ali com os colegas que querem, só que ninguém quis trocar. E assim, tem muitas pessoas em situações de acúmulo, né? Então, as vagas de manhã também eram muito poucas, então tem todas essas demandas. Tem o pessoal que acumula, tem o pessoal que quer trocar por conta de difícil acesso também. Então, assim, tinha mais de 300 professores nessa mesma situação que a minha. E aí eu comecei a ligar na secretaria, eu fiz um relatório, né, de próprio punho, fiz um requerimento, né, de próprio punho, falando dessa minha necessidade de trabalhar mais próximo, até por conta da minha filha mesmo, por conta de medicação, que eu que administro, enfim. Fui até lá, fiz esse requerimento, levei relatório psiquiátrico, psicológico, receita. Então, assim, eu tinha muita angústia de ficar muito tempo fora da minha casa. E eu chorava todos os dias. Eu falava assim, Senhor, eu não vou suportar aquela escola. Era toda uma mistura de sentimento. Era longe, a sala muito difícil, uma escola muito desorganizada, sem apoio. Eu tinha a preocupação da minha filha, então assim, era tudo muito difícil. E aí eu fiz tudo isso, né? Ligava ali, ficava no pé. E aí teve um dia que eles falaram pra mim que não tinha sido aprovado. Naquele dia eu falei, pronto, não tem mais esperança. E aí me bateu uma tristeza muito grande, muito grande. Eu falava assim, Senhor, se não for pra eu conseguir trocar, coloca paz no meu coração, né? Porque eu falei assim, eu estou muito atribulada. Eu falei, eu não dormia direito mais, assim, tá muito difícil mesmo, sabe? Falando assim, você fala, nossa, mas por conta... Gente, vocês não têm noção de como que estava sendo difícil aquilo pra mim, porque eu estava muito preocupada com muitas questões, né? E eu orava, pedia a Deus todos os dias que se não fosse para eu poder trocar de escola, mas que Ele colocasse paz no meu coração. E aquela angústia não passava e comecei a recorrer a tudo que eu podia, né? Pessoas, fui em lugares, né, onde que falava que dava para eu ir para poder conseguir fazer essa troca. Aí até que esse dia a Secretaria da Educação nos falou que não tinha jeito, que eu não conseguiria, que não tinha sido aprovado e que eu receberia um e-mail formalmente me dizendo isso, que até depois eu poderia estar indo lá para questionar. Gente, naquele dia eu chorei tanto quando falou que não tinha jeito mais. E aí eu fui recorrendo, né, a outras instâncias e Deus acabou tomando os corações ao meu favor, né, de ir lá conversar, né, ver o que poderia ser feito.
E teve um dia que eu cheguei na escola, né, dia 9 de março, eu cheguei na escola e aí a minha coordenadora falou assim se tinha acontecido alguma coisa. Aí eu falei assim, como assim, né, alguma coisa? Ela falou assim, você pediu transferência? Eu falei, eu estou com requerimento de transferência, né, mas... Ela falou assim, não, porque essa professora chegou hoje e ela veio para ficar no seu lugar. E, nossa, aquilo, na hora, meu coração começou a pulsar. Eu fiquei assim, nossa, eu fiquei muito, assim, elétrica, sabe? Eu não acreditava no que estava acontecendo. E, e aí Deus preparou, né, de eu conseguir essa vaga, né, aqui na escola perto da minha casa. Gente, era uma coisa que eu não via mais condições, né? Porque eles já haviam falado para mim que não tinha como, né? E Deus tomou os corações ao meu favor para poder me disponibilizar essa vaga, né? Que era uma que para mim é muito importante porque é perto da minha casa. Então, assim, eu consigo chegar e uma vaga que é de manhã. Então, olha, Deus fez uma obra duas vezes, porque quando a gente vai para atribuição, o horário que você escolheu, o que acontecer ali durante o ano, o horário eles mantêm, eles garantem aquele horário para você. E até nisso, Deus fez um movimento que eu consegui vir para de manhã, né, um quinto ano, né, eu já estou mais familiarizada com o quinto ano. Eu prefiro anos, né, séries finais do que as séries iniciais. E assim, eu estou próximo da minha casa, né? Então, assim, eu estou mais tempo com a minha filha, né? Que tem toda essa demanda. Ela teve o diagnóstico agora recentemente, há 15 dias atrás, depois né, vários testes, avaliações, enfim. Ela tem autismo também, né? De nível de suporte 1. E tem depressão severa, ansiedade. Então, a gente sabe que tudo isso, o autismo, né? De suporte 1, ele gera, né, todas essas questões. Então, assim, era uma preocupação muito grande que eu tinha, né, em relação a tudo isso, de ficar muito tempo fora de casa. E para vocês verem que é Deus que fez essa obra, porque eu trabalhei lá até o dia 9, no dia 10 eu já comecei aqui na escola, e aí no dia 10 essa minha colega com quem eu ia, né, que eu falei para vocês que ela faltava uma certa recorrência aqui na escola, ela pegou um atestado já do resto da semana, né, ela falou que a filha dela ficou doente e pegou atestado do resto da semana. Então, ou seja, aquela semana eu teria que ir de ônibus a semana toda, né? E aí depois disso ela já pegou mais atestado. Nesse um mês e pouquinho que eu estou lá, né, que eu estou aqui nessa escola, ela já pegou alguns atestados, né, devido à demanda da filha dela, né? E, gente, assim, então para mim foi uma obra muito grande, porque eu não via caminhos, eu não via meios, né? E Deus, ele teve misericórdia, né? Ele viu a minha angústia, ele ouviu o meu clamor, né? E ele tomou os corações ao meu favor. Então, assim, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque às vezes a gente fica naquela angústia, naquele desespero, e Deus, ele faz a obra no tempo dele, né? E quando, de repente, não é pra ser aquilo, porque às vezes a gente pede também, às vezes não é o caminho de Deus, a gente tem que orar diferente para Deus colocar paz no nosso coração, né? Porque no tempo certo ele vai fazer a obra na nossa vida, né? Isso é certeza, é fato, né? Se você bate, a porta ela vai abrir. Quando você não vê, né, mais caminhos, você vê que Deus entra quando a hora que você acha que não tem mais esperança é onde que Deus vai lá e age na nossa vida. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Talvez para muitos isso não é grande coisa, mas para mim foi uma obra muito grande. E então não desanima, né? Deus, ele faz obras, ele vai fazer a obra no tempo certo. É só a gente confiar que vai dar certo, tá bom? Então esse é o meu testemunho, né? Eu quis contar para vocês o meu testemunho dessa obra que Deus fez na minha vida, porque é algo que estava assim realmente me deixando muito angustiada, e muitas outras obras que Deus fez também, né? Mas eu quis compartilhar com vocês, porque se eu agradecer a Deus todos os dias por isso, não é o suficiente. E quando Deus quer operar, não tem quem impeça, gente, não tem quem impeça. Só basta a gente confiar mesmo de coração que tudo vai dar certo sim. Tá bom? Então nosso vídeo vai ficando por aqui. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Tá? E até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!